Talvez esse evangelho fique um pouco estranho, mas se nós compreendermos o seu contexto, por que ele foi escrito, com certeza ficará mais claro para cada um de nós. Esse evangelho de hoje, dos sinais de Jesus. A segunda parte do evangelho fala da glorificação de Jesus, que entrega a sua vida, que sofre a paixão e morre na cruz. E esse evangelho, ele vem justamente questionar os discípulos para uma decisão. Diante de tudo aquilo que eu fiz, dos sinais, dos milagres, da graça, diante das palavras que eu falei, o que é que vocês decidem? Vocês acreditam em mim como Filho de Deus ou não acreditam? Jesus, de um certo modo, está questionando então os seus discípulos. Vocês estão perto de mim só por causa dos milagres? Então, agora vocês têm que se decidir. Os milagres passam, mas vocês têm que ter essa resposta madura de fé. E Jesus então se mostra como esse rosto de Deus Pai. Quem me vê, vê o Pai. Então o Evangelho de hoje nos questiona e nos leva então a tomar uma decisão de fé. E de modo especial, meditando sobre o valor da Palavra de Deus, dos mandamentos, da lei do Senhor em nossa vida. O grande questionamento é esse. Hoje o mundo ensina muito a cada um de nós de que a gente deve crer em Jesus Cristo. Mas quando se fala em seguir os mandamentos, em viver a lei de Deus, a gente já foge um pouco disso. Seguir e crer em Jesus Cristo é tudo. Mas a sua palavra, o que ele ensinou, muitas vezes é sem importância. Basta a gente ver hoje como está a nossa lei, o Brasil, a nossa legislação, tantas coisas mudando, dizendo que é para o bem do povo, mas contra a lei de Deus. Bota-se o aborto, bota-se a união entre pessoas do mesmo sexo, e se esquece a todo momento do que a lei de Deus nos ensinou e vem nos ensinando a cada momento. Eu creio em Jesus Cristo vai me salvar, mas se for para seguir a sua palavra, eu não quero. Então Jesus, ele nos coloca contra a parede. No dia do juízo, podemos dizer assim, o que vai dizer se nós vamos ou não para o céu, conforme as palavras de Jesus hoje, é se a gente ouviu e acolheu a sua palavra. Jesus, na primeira vez, ele veio para salvar a todos. Todos aqueles que se colocaram no caminho de conversão, que buscaram a luz de Cristo, que deixaram que as trevas da sua vida então se dissipassem por essa luz de Cristo que brilhou e tirou eles dessa escuridão. Aqueles que se colocaram nesse caminho alcançaram a salvação. Assim foi cada um de nós no dia do nosso batismo, no dia da nossa consagração a Deus. Somos cada um de nós, cada dia que estamos participando da Eucaristia, recebendo o pão da vida em nós. Mas temos que realmente assumir uma coerência de vida. Por que receber tantas vezes a Eucaristia se eu não quero rejeitar o pecado? Será que eu realmente estou buscando a conversão? Nós não podemos confundir. Uma coisa é fraqueza, limitação humana. Outra coisa é a gente querer enganar a Deus, a gente achar que engana a Deus. Nós vamos ser julgados por isso, sozinho, ou mesmo na igreja. Nós somos missionários consagrados pelo Espírito Santo. E o nosso testemunho é o que traz muita gente para perto de Deus. Então hoje nós vemos o exemplo de São Paulo e Barnabé, acolhendo o dom do Espírito, fazendo a vontade de Deus, saem pelo mundo. Sem conhecer ninguém, vão anunciando a todos os povos a palavra de Deus. Ser mensageiro do Evangelho, ser mensageiro dessa palavra de Deus que Jesus nos trouxe. Esse é o tema da nossa novena de hoje. Maria, a portadora de Jesus.
Renovar a aliança de amor, como eu já disse ali no início, é também estar junto com Santa Rita, do lado de Nossa Senhora. Mas temos que aprender o que é estar do lado de Maria. Às vezes a gente vê a imagem de Santa Rita, o amor tão grande com que ela olha para o crucificado. A gente só entende esse amor se a gente coloca Maria também do lado de Santa Rita. Santa Rita viveu muito tempo depois, mas com certeza ela soube estar junto com Maria aos pés da cruz. Ela soube ser como Maria. Maria, mulher de fé, mulher de esperança. Maria, a mulher que, movida pelo amor, suportou ver o seu filho morrer